Boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma noite de estudo. E para começar a nos harmonizar com o tema, nós vamos ler uma mensagem do livro Vigiai e Orai, escrito pelo Carlos Bacelli, com psicografias do irmão José. E o título é Vibrações Negativas. Pensamentos infelizes geram vibrações negativas. Vibrações negativas atraem outras, criando uma aura de perturbação. Não assimiles as vibrações de descrença que contêm as palavras de revolta. O pessimismo lentamente exaure as forças de quem se deixa envolver por ele. Vibra positivamente, criando ao teu redor um escudo de proteção. Não te faças vulnerável às ondas de desânimo e de tristeza. Nada dá certo apenas para quem não se preocupa em acertar. Os reveses são naturais. Não há ninguém que só encontre facilidades. Não ofereças sintonia aos que atravessam o dia queixando-se de tudo e de todos. Então, nesse momento, Senhor, nós vamos elevar o nosso pensamento ao alto para agradecer, Senhor, por mais esta oportunidade de estudo e aprendizado que teremos a partir de agora. Que possamos, Senhor, estar sintonizados com os espíritos protetores desta casa, bem como com os nossos espíritos protetores, para que possamos transmitir da maneira mais segura e mais clara possível todas as mensagens que os emissários do alto querem passar nesta noite. Que os nossos corações, Senhor, estejam receptivos para recebermos tudo aquilo que nos for ofertado esta noite e para assimilarmos com muito amor e colocá-los em prática no nosso dia a dia, com os nossos semelhantes, com quem partilhamos a nossa jornada aqui neste planeta. Agradecemos ao mentor da casa, Humberto de Campos, pela oportunidade que nos oferece de trabalho, de abrigo e também, Senhor, de estudo que recebemos nesta casa. Fica conosco, Senhor, durante todo o nosso estudo. Que assim seja. Bom, boa noite a todos. Essa página de vibrações negativas, quando eu peguei ela para procurar algo para trazer para a gente introduzir o nosso assunto, eu achei muito oportuna, porque essas vibrações negativas têm tudo a ver com essa realidade que nós estamos vivenciando na atualidade, né? Com todas essas notícias, com essa calamidade, com essa pandemia, e que nos deixam assim num estado bastante vulnerável, né, vibratório, e que nós não podemos, de forma alguma, deixar que essas vibrações nos atinjam a ponto de nos abatermos, porque quando nós nos abatemos, nós nos fragilizamos, e quando nós nos fragilizamos, nós nos colocamos à mercê de invasão, até mesmo dos próprios vírus, né, que comprometem o desempenho do nosso corpo em função do desequilíbrio da nossa alma. Então hoje, o tema que nós vamos trazer tem tudo a ver com isso. Nós vamos falar sobre o passe. Quem aqui na Casa Espírita que nunca ouviu falar em passe e que nunca tomou um passe, ou que quantos de nós viemos pela primeira vez na Casa Espírita, nem sabíamos o que aconteceria, mas chegamos aqui procurando por um passe, porque disseram para a gente que se a gente tomasse um passe, a gente sairia melhor, nós conseguiríamos ser curados, nossos problemas se acabariam, essas coisas todas. E a gente, como espírita, né, tem que estudar muito esse tema passe, para que nós não façamos de um mecanismo, de uma
digamos assim, até um tratamento tão importante, né? E todos os benefícios que esse tratamento pelo passe pode nos trazer, para que nós não percamos esses benefícios por falta nosso próprio desconhecimento. Isso vale tanto para nós, que somos médiuns, que aplicamos o passe, como também para as pessoas que vêm receber o passe na condição de pacientes, de passistas, né? de recebedores de passe. Então, nós vamos começar esse tema e o nosso estudo hoje vai estar pautado no capítulo 55 do livro Opinião Espírita. É um texto de André Luiz, escrito por André Luiz. O livro é psicografado pelo Chico Xavier. E esse capítulo se denomina O Passe, e ele nos remete ao capítulo 26, item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, antes de nós começarmos no texto mesmo, nós vamos fazer algumas colocações para que a gente já se relembre para algumas pessoas e para outras que talvez não saibam, estejam chegando pela primeira vez numa casa espírita, que eles possam se sintonizar. Então, vamos ver aqui, né? O passe, né? O que é um passe? O passe é uma transfusão de energia físico-psíquica, operação de boa vontade, dentro da qual o companheiro de bem cede de si mesmo em benefício de outro. Então, o que nós vamos colocar? Isso aqui é uma definição de Emmanuel. Então, o passe é uma transfusão de energia, né? Quando nós estamos doentes, que nós vamos ao médico, muitas vezes um tratamento mais prolongado, quantas vezes a gente precisa de uma transfusão de sangue, né? Então, é uma transfusão material. Nós pegamos o nosso sangue, que está aqui no nosso corpo físico, e transferimos e recebemos, né? Transferimos do nosso corpo para uma bolsa, e essa bolsa será levada para um paciente, certo? Aí o doente vai receber do nosso sangue essa transfusão. Pois bem, o passe é também uma transfusão, só que uma transfusão de energias psíquicas, nossa, magnética, nossa, fluido nosso, que nós estamos doando para a pessoa que está necessitada ali na nossa frente. E nós temos que ele coloca aqui, né, uma operação de boa vontade, dentro da qual o companheiro de bem, né, cede de si mesmo em benefício daquele que está necessitando. O passe consiste na transmissão de fluidos do médium para o doente. A ação esta exercida também com fluidos dos espíritos e da própria natureza. Então, vamos lá. Estamos aqui numa câmara de passe e o nosso irmãozinho necessitado está sentado ali na nossa frente, ele está doente, e nós vamos fazer uma transfusão, né, de energias nossas para esse nosso irmão. Só que essa energia, geralmente, né, ela não é só nossa. Ela é, com certeza, nossa, a nossa boa vontade de estarmos ali cedendo os nossos fluidos, somada aos fluidos espirituais dos companheiros desencarnados, dos espíritos desencarnados responsáveis por esta reunião, pela reunião que nós estamos participando, que, manipulados com fluidos da própria natureza, também do ar, do ambiente, né, do lugar onde nós estamos, que será repassada para esse irmãozinho necessitado, né? Esse irmãozinho que está debilitado por algum motivo. Para o passista, para o médium, o passe é, acima de tudo, sublime oportunidade de trabalho, em que o cooperador dedicado muito pode fazer na extensão do bem com Jesus. Então, para o médium que está ali trabalhando, a gente chama de passista, né? O aplicador de passe. Então, essa é uma oportunidade de trabalho que nós estamos tendo de servir ao lado de Jesus. E aí, mais um detalhe, quando ele fala aqui, né? Pode fazer na extensão do bem com Jesus. E aí, quando ele coloca aqui Jesus, nós vamos nos lembrar que Jesus com frequência aplicava passes, impondo as mãos sobre os meninos,
sobre a sogra de Pedro, sobre o leproso e inúmeros outros doentes do corpo e da alma que se apresentavam diante dele pedindo cura. Por sua recomendação, assim também fizeram os apóstolos e os discípulos. Então Jesus deixou esse aplicar o passe, essa atribuição a todos os apóstolos, a todos os discípulos. Então, todos nós hoje temos condição de doar, né, das nossas energias para os nossos irmãos mais necessitados. Só que como é que nós vamos fazer isso? De que forma que nós vamos fazer isso? Eu posso chegar e sair doando? Eu tenho para doar? Nós temos que nos perguntar isso. Eu tenho para doar? Como é que eu faço para ter para doar? Vamos lá na transfusão de sangue. Você só pode receber um sangue se você tiver mais de 18 anos, se você tiver um peso mínimo, se você tiver uma condição de saúde boa e uma série de pré-requisitos. No passe, exatamente isso que nós temos que tomar cuidado. Nós, médiuns responsáveis, temos que estar atentos a digamos assim, esses detalhes, tá, que nos tornem em condições de saudáveis, né, de alma saudável, podemos dizer assim, para aplicar o passe. E aí, volta aqui na nossa mensagem inicial. Nós temos que estar prevenidos e precavidos contra essas vibrações negativas. Então, nós temos que estar sempre mentalmente, né, com o nosso espírito precavido contra essas coisas. Uma pessoa que está deprimida, uma pessoa que não está se sentindo bem fisicamente, uma pessoa que está cheia de ideias, assim, uma vibração muito baixa, né? Uma autoestima lá embaixo, ela pode aplicar um passe? Ela não está tendo energia nem para ela. Então, nesse momento, o médium, quando ele está se sentindo dessa forma, quando ele está passando por uma fase dessas, o que ele tem que fazer? Ele tem que sair da posição de aplicador de passe e sentar na condição de recebedor do passe, né? De paciente, de estar ali na frente para receber, né? Então, isso, de maneira geral, para a gente definir o que é passe. E não nos esqueçando que Jesus fez inúmeras vezes, né, por todos aqueles que passaram por ele pedindo a cura. Muitos foram curados, mas nem todos ficaram curados. Por quê? Ele foi curado e o que Jesus falava dali para frente? Vá e não peque mais. Vá e faça a sua parte, faça a sua reforma. Não deixe o seu padrão vibratório cair. Não deixe-se entrar no mesmo processo que fez com que você adoecesse. Porque a doença da alma, fatalmente, vai gerar uma doença no corpo físico. E nesse momento em que nós estamos vivendo, né, em que tantas coisas estão acontecendo, que muitas pessoas estão assim numa situação muito difícil, nós não vamos negar que todos nós, quem de nós não está apreensivo por conta da pandemia, não é? Então vamos ver o que a gente pode fazer e o que a Casa Espírita também nos oferece, né? Então vamos ver aqui. Olha só, o passe. O passe não é unicamente transfusão de energias anímicas. Anímicas é nossas, né? Do próprio médium. É o equilibrante ideal da mente, apoio eficaz de todos os tratamentos. Então, todos os tratamentos que nós vamos fazer, né? Mesmo que sejam tratamentos na medicina para o corpo físico, tá? Mesmo que sejam tratamentos, digamos assim, de cunho hospitalar, você vai sofrer uma cirurgia, né? Um tratamento que o passe, ele é um grande aliado, porque ele é um equilibrante da mente. Ele faz com que nós
asserenemos a nossa mente, que nós nos sintamos mais equilibrados, que nós possamos pensar com um pouco mais de tranquilidade, para enxergarmos a situação, por mais adversa que seja, né, de forma mais clara. E aí ele continua aqui, André Luiz continua. Desânimo e tristeza, tanto quanto insatisfação e revolta, são os síndromes da alma, estabelecendo distonias e favorecendo moléstias do corpo. Então aqui, André Luiz já nos coloca o seguinte, que o desânimo, que a tristeza, a insatisfação, a revolta, o pessimismo, tudo isso, todos esses estados de espírito que nos levam à depressão, à angústia, à baixa autoestima, são síndromes, síndromes da alma, que causam as moléstias do corpo, né? Se há saúde, esses estados de espírito patrocinam desastres orgânicos. Então ele está colocando aqui a gente, se nós estamos com saúde, desânimo e tristeza, insatisfação e revolta, depressão, angústia, essas coisas todas, se nós estamos saudáveis, eles nos adoecem, tá? Então esses estados de alma nos adoecem. Na doença, tá? Esses estados de alma, quando você já está doente, equivalem a fatores predisponentes da desencarnação prematura. Olha só, se você já está doente e se você perde a sua fé, se você se desespera, se você entra numa síndrome do pânico, se você perde o equilíbrio, você pode até desencarnar prematuramente. Então, esses estados da alma, que são as doenças da alma, que hoje lotam os consultórios, que hoje faz parte de grande parte das terapias, inclusive, e grande parte do afastamento de muitas pessoas das atividades delas, atividades de trabalho mesmo, né, atividades profissionais, são essas moléstias, as moléstias da alma. A depressão, a síndrome do pânico, né, que faz com que nós tenhamos ideias que nos levem a estados de comprometimento orgânico, a pensamentos suicidas, não é verdade? A pensamentos de indiferença conosco mesmo, nos abandonando à mercê de todas as influências, né, espirituais e que vão comprometer o nosso lado físico. Então nós temos que estar atentos a isso, porque se nós estamos com saúde, eles fazem com que a gente adoeça. E se nós já estamos doentes, esses comportamentos de desânimo, esses pensamentos, eles fazem com que a gente até possa desencarnar prematuramente. Mas não é só isso, continua André Luiz. Em todo o desequilíbrio mental, as forças negativas entram mais facilmente em ação, instalando processos obsessivos de duração indeterminada. Então, todas as vezes que nós nos desequilibramos a nossa mente, nós nos desequilibramos a nossa alma, né, as forças negativas entram mais facilmente em ação. Quem são essas forças negativas? São os espíritos que estão ali ao nosso redor, porque nós estamos rodeados por uma nuvem de espíritos, e que eles pegam e se aproveitam dessa porta, dessa brecha, dessa nossa fragilidade, para por ali começar a minar o nosso pensamento, a minar a nossa alma e, consequentemente, a minar o nosso corpo físico, né? E são processos obsessivos que levam as pessoas até a morte. A gente vê casos em que as pessoas elas entram num estado de apatia tal, né, que elas perdem a vontade de viver diante, por exemplo, da perda de um ente querido, né, de um filho, por exemplo. As pessoas, elas entram num processo de desânimo, de descrença, de falta de fé, que elas vão adoecendo e adoecendo cada vez mais. E nós sabemos que tem, infelizmente, como nós somos imperfeitos, né, quando nós chegamos no mundo espiritual, nós continuamos espíritos imperfeitos. E tanto como nós continuamos imperfeitos, nós temos aqueles irmãozinhos que ainda são imperfeitos como nós e que ainda
se comprazem em fazer com que nós nos sintamos piores, né? Então, o passe, né, tem essa capacidade de nos ajudar a sairmos com um pouco com mais facilidade, a erguermos com mais facilidade o nosso padrão vibratório. Mas como que nós podemos fazer isso? Nós, como aplicadores de passe, temos que ter uma energia de boa qualidade para oferecer para os espíritos manipularem e passarem para aquele irmãozinho que está sentado à nossa frente, né? E nós, na condição também, não sou mais aplicador de passe, mas sou o paciente, estou sentado ali para receber, eu tenho que estar com a minha alma predisposta a receber. Porque não adianta falar assim, eu vou lá tomar um passe, mas, sabe como é que é, né? Passe. Não, gente. É um mecanismo de grande potencial, de cura. Jesus curou. E ele disse que nós curaríamos também. E ele outorgou aos apóstolos e aos discípulos o dom, né, de curar. Quem somos nós para dizer que nós não conseguimos? Sim, nós conseguimos, nós temos esse poder, né? Então, continuando aqui, vamos lá. Se usamos o antibiótico por substância destinada a frustrar o desenvolvimento de micro-organismos no corpo físico, por que não adotar o passe por agente capaz de impedir as alucinações depressivas no campo da alma? Hoje, muitos médicos, muitos hospitais, muitos tratamentos, né, que eles colocam como medicina alternativa, que já reconhecem, tá, essa importância do passe, né, no paciente, na recuperação do paciente, no pré-operatório do paciente, em tudo isso. Então, essa é uma energia que está sendo estudada, que já está estudada o suficiente para dizer que melhora o estado e predispõe ao indivíduo menos situações de recaídas, menos situações de rejeição de órgãos em casos de transplantes e outras coisas, né? Então, se nós tomamos o remédio para o corpo, por que não tomarmos também, não usarmos também, não nos utilizarmos também do remédio para a alma? Não é verdade? Então, olha só, se atendemos à asepsia no que se refere ao corpo, por que descurar dessa mesma asepsia no que tange ao espírito? Por que não utilizarmos? Nós não passamos por todo o processo de desinfecção, de higienização? Por que nós, na condição de aplicadores de passe, temos que nos preparar para termos uma asepsia mental, uma asepsia das nossas vibrações, para oferecermos energias realmente salutares, um fluido salutar para aquele irmãozinho que está ali na nossa frente? Por que nós, quando estamos nessa situação de receber o passe, também não nos predispomos a receber com uma asepsia, dizendo assim, olha, eu estou recebendo mais uma medicação que vai me ajudar a curar, a levantar o meu espírito, a acreditar na minha capacidade, né, de saúde, de restabelecimento, né? Então, é como ele coloca aqui, a aplicação das forças curativas em magnetismo enquadra-se a efluvioterapia, com a mesma importância do emprego providencial de emanações da eletricidade. Então, é um fluido magnético estudado, tá? E que passa de encarnado para outro encarnado por meio da manipulação dos irmãos espirituais que estão ali presentes naquele momento do passe. E tem mais um detalhe, o doente nem precisa estar ali na nossa frente. Hoje, nós sabemos que hoje temos não sei quantos milhões de pessoas, né, internadas nos hospitais, vítimas da Covid. Hoje nós podemos, aqui neste momento, vibrar num passe imenso
todos nós aqui, né? Nós vamos fazer esse exercício na nossa prece final, para que todos os doentes, não só da nossa família, mas de todo mundo, vamos poder cair numa corrente gigantesca, mundial, de energias vibratórias, para fazer com que as pessoas se fortaleçam e sejam mais resistentes. Temos que tomar a vacina? Temos, mas podemos tomar enquanto aguardamos a vacina. Podemos nos imunizar a nossa alma e fortalecer o nosso espírito e, consequentemente, fortalecer o nosso corpo físico por meio de um passe de vibrações que nós podemos emanar daqui em direção a todos os doentes, a todos os necessitados do mundo. Então, se o nosso doentinho, não é? Vamos lá, nosso papai, nossa mamãe está distante e a gente não pode estar lá com eles, né? Nesse momento, nós levamos o nosso pensamento e dirigimos com todo o amor, com toda a nossa boa vontade, a nossa energia canalizada por meio dos irmãos espirituais que estão nos assistindo neste momento, para direcionar a esses nossos irmãos, a esse nosso irmão em particular que está distante. E esse passe pode ser, tá, aplicado à distância. Não é verdade? Aqui, por exemplo, agora, por conta da pandemia, nós estamos aplicando o passe coletivo. Então, assim, mas a reunião não tem passe? Tem sim. Todos nós que estamos aqui, mesmo eu aqui na minha casa, né? E vocês na casa de vocês, ou dentro do próprio centro, vocês vão receber todas as vibrações. Por quê? Porque a espiritualidade é que está agindo. Nós não precisamos ter o nosso nomezinho ali, nós só seremos atendidos melhores se nós estivermos na cabine, na frente de uma pessoa só para a gente, com um copinho de água depois para nos acabar a nossa terapia. Não, nós seremos tão bem assistidos como se estivéssemos nas condições dentro de uma cabine de passe, tá? Então, espíritas e médiuns espíritas, cultivemos o passe no veículo da oração com o respeito de que se deve a um dos mais legítimos complementos da terapêutica usual. Então, nós vamos utilizar com todo respeito, com todo critério, com todo cuidado que um médico receita um remédio, nós também estamos ofertando com todo esse cuidado, com toda essa preparação para oferecer aos nossos irmãos aqui que necessitados. Certamente, os abusos da hipnose, responsáveis por leviandades lamentáveis e por mentiras ardilosas de salão, em nome da ciência, são perturbações novas no mundo. Mas o passe, na dignidade da prece, foi sempre auxílio divino às necessidades humanas. Basta lembrar que o Evangelho apresenta Jesus ao pé dos sofredores, impondo as mãos. Então, nós sabemos que muitas pessoas abusam da mediunidade, principalmente da mediunidade que se chama mediunidade curativa, que é essa mediunidade utilizada do passe, né? E as pessoas abusam. A gente tem vários, não vamos citar nomes, mas nós temos vários casos de pessoas que utilizaram dessa mediunidade de maneira equivocada, inclusive de maneira a receber benefícios financeiros, até mesmo ao enriquecimento por conta de uma faculdade que não é nossa. Não é um dom que nós temos, não. É uma faculdade que todos nós temos, mas que só é bem aproveitada se ela for aproveitada na mediunidade com Jesus, que a gente chama. Na mediunidade em que nós estamos oferecendo o melhor que podemos aos nossos irmãos. Então, com todos esses cuidados,
e nesse momento em que todos nós estamos tão necessitados, né? Nós vamos encerrar o nosso estudo, né? Lembrando da seguinte forma: diante de toda essa pandemia, né, de todas essas notícias tristes, o que nós podemos fazer? Nós podemos vibrar num padrão melhor para ajudarmos por meio da nossa doação energética, não só os irmãos aqui na nossa frente, sentadinhos na cabine de passe, mas também todos os nossos irmãos que estão necessitando, né? Então, para nós encerrarmos o nosso tema, né? Vamos aqui, do livro do projeto Manuel Filomeno de Miranda, né? Terapia pelos Passos, eu destaquei algumas coisas. Aqui, 2 pedacinhos pequenos. À medida que pulverizam e recebem aceitação as terapias alternativas, objetivando a saúde real, a técnica do amor ganha prestígio por constatar-se que o fulcro de irradiação do pensamento mantém estreito intercâmbio com a emoção. Quanto mais expressiva a cota de amor irradiando-se em forma de energia positiva, mais favoráveis se fazem os resultados terapêuticos nos tentames de auxílio ao próximo. Então, quanto mais expressiva a cota de amor que nós colocarmos no nosso passe, no nosso momento de doação de energia para aquele irmão necessitado, né? Mais amor, quanto mais amor, mais resultado, mais salutar vai ser esse fluido, né? E aí nós voltamos aqui para encerrar, porque o nosso tema, ele diz diretamente a nós médiuns, né, que aplicamos o passe. E o capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz para a gente, né, uma passagem que encerra de maneira definitiva, clara, né? E isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 8. Restituir a saúde aos doentes. Jesus falando para os apóstolos. Restituir a saúde aos doentes. Ressuscitai os mortos. Curai os leprosos. Expulsai os demônios. Mas dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Então, o que Jesus está nos colocando aqui? Que nós temos a oportunidade de trabalho, de potencial de doação, de um potencial de fazer o bem, né? E gratuitamente, porque isso não é um dom que nós trabalhamos. Um médico, ele cobra uma consulta porque ele passou anos numa faculdade, estudando, investindo materialmente. Agora o passe não. O passe é uma donação energética nossa, do nosso espírito. E esse espírito, ela vem com o auxílio dos nossos irmãos espirituais que estão ali nos amparando. Se nós estivermos amparados por espíritos de vibração ruim, nós passaremos energia deletéria, energia ruim. Então, nós temos que levar o nosso padrão vibratório, o nosso estado mental, numa energia tal, para que os espíritos possam aproveitar essa nossa energia positiva, essa nossa energia saudável, para injetar nesses irmãos o otimismo, a fé, a esperança, a resignação. E temos que fazer isso de que forma? De forma gratuita. Preces pagas, passes pagos. Jesus nunca cobrou. Ele disse: dai gratuitamente aquilo
que gratuitamente recebeste. Então, meus irmãos, a mensagem que a gente gostaria de deixar hoje é justamente essa, tá? Que nós utilizemos, nesse momento, todos os mecanismos que nós temos. Enquanto esperamos a vacina, que é um mecanismo, que é um remédio para o corpo físico, que nós nos precavemos com máscaras, com distanciamento social, nós também equipemos o nosso espírito, tá? Pela força da doação que podemos dar para os nossos irmãos que estão sofrendo. Como também, se sentirmos enfraquecidos, podemos receber essa força através do passe. Que nós utilizemos esse mecanismo do passe e que nós utilizemos o mecanismo da prece. Dois aliados que em momentos de grande dificuldade farão a grande diferença de passarmos. Porque, como disse a mensagem aqui, que nós lemos, né? Aqui. Deixa eu ver se eu acho ela de novo, né? Porque eu acho que eu desmarquei. Ah, tá aqui. Ele coloca aqui. Aqui direitinho, aqui, ó. Os reveses são naturais. Não há ninguém que só encontre facilidades. Então, nós não estamos nesse mundo para as facilidades. Nós estamos para o crescimento, pelo aprendizado, e estamos aqui para exercitar por meio da solidariedade, um ajudando o outro. Então, essa era a mensagem que nós tínhamos para essa noite e que agora, né, nós vamos encerrar com a nossa prece e que a nossa prece seja um grande passe. Que neste momento nós elevemos cada um de nós aqui, que estamos recebendo nesses últimos 30 minutos, as energias positivas vindo do mundo espiritual, diretamente para o nosso coração. Que nós, nesse momento, Senhor, possamos elevar o nosso pensamento em conjunto, ao mais alto que for possível, e direcionar todas essas energias aqui, pulsantes, para essa grande corrente espiritual que a compartilhará com todos os nossos irmãos necessitados, com todas as famílias, com todos os pacientes nos hospitais, com todos aqueles que terão que fazer a passagem para o mundo espiritual, agora, neste momento. Para toda a equipe de médicos, de enfermeiros, de profissionais da saúde, para todos aqueles irmãos que nesse momento ainda estão sofrendo nas filas, aguardando para receber o tratamento. Que nesse momento, então, Senhor, essas energias que conseguimos agrupar aqui possam ser encaminhadas a todos aqueles que necessitam. Que possamos doar cada um de nós o que tivermos de melhor. E que tudo seja feito, Senhor, de acordo com a Tua vontade, pois bem sabemos que só o Senhor tem o poder de nos elevar cada vez mais desse mundo de sofrimentos, de expiação e de provas, para as bênçãos de paz e de harmonia que tanto almejamos. Que saibamos servir em nome do Mestre Jesus, sempre que formos convocados, em qualquer lugar que estejamos. Por tudo damos graças e te pedimos, fique conosco, Senhor, agora e sempre.
Graças a Deus. Obrigada a todos, que tenhamos uma boa noite e que possamos nos encontrar em outras oportunidades e muito em breve que possamos estar fazendo o nosso estudo presencial. Muita paz no coração de todos. Obrigada.